Eu vou começar temperando o arroz de sushi, que essa é uma fase, assim, muito importante, né? Eu cozinhei o arroz aqui, na receita, no blog da Mari, tem o passo a passo, né? Então, assim, o arroz japonês, o essencial nele é lavar com cuidado, porque o arroz japonês ele é muito sensível, né? Como ele é plantado na água, então ele se desmancha com muita facilidade. Então, na hora de lavar, tem que lavar com muito cuidado, porque senão o que é que acontece? Ele, como é rico em amido, vai se desintegrando todo, né? Então, eu tenho aqui o arroz já cozido e vou temperar aqui, que é um recipiente apropriado mesmo para... Mas se não tiver, também não precisa ser necessariamente esse, tá? Ele tem que ser sempre temperado quente, né? E depois de pronto o arroz, ele não pode ficar muito tempo também descansando. O tempo de repouso dele é assim, de 15 minutos a meia hora. 15 minutos é obrigatório, mas depois disso... Então eu tenho aqui misturado os temperos já do arroz de sushi, que são o vinagre, o açúcar, o sal, né? Opcionalmente, tem algumas pessoas que gostam de colocar uma pitada de Ajinomoto, mas outras pessoas, o Ajinomoto artesanal de hoje não tem, tá? Então eu vou esparramar dessa maneira, e esse tempero, ele foi misturado e depois foi ao fogo um pouquinho para aquecer. Para quê? Só para diluir o açúcar, não deixar ferver. E o arroz, então, a gente vai misturando assim, como se tivesse dando um corte nele, cortando. Por quê? Porque se você misturar assim, o arroz japonês ele vai grudando, né? Vai grudando e vai virando uma maçaroca, né? Então é importante no manuseio do arroz japonês sempre o quê? Misturar assim, como se você estivesse cortando de lado assim. Aqui então eu vou esperar cerca de um minutinho, que é o que? O tempo do arroz absorver o tempero. Absorvendo o tempero, nós vamos abanar. Abanar rapidamente para que ele esfrie e pare a absorção, porque existe um ponto, ele não pode absorver demais porque ele vai ficar encharcado, né? Também por isso que usamos essa bacia de madeira, porque a madeira ajuda a absorver um pouco da umidade. Enquanto esperamos a hora de abanar, eu vou preparar o omelete. Esse omelete se chama Kinshi Tamago, né? Ele é bem fininho, ele é feito bem fininho e depois cortado assim em tirinhas, que ele vai por cima também. Aqui nós temos os ovos. São 3 ovos, esse aqui é meio, então eu vou colocar 2. Aí uma pitadinha só de sal, um tiquinho só de sal. E aqui eu tenho 2 colheres de chá de amido de milho. O amido de milho por quê? Porque como o omelete é fininho, fica difícil de manusear, ele rasga. Então colocando amido de milho já... Isso, a ideia é preparar uma panqueca. Então bater aqui, não muito. Ele não pode espumar. Só assim. Aqui eu vou colocar um fiozinho de óleo, só assim. E vou untar com um pedaço de guardanapo. Você vai mergulhar o talher aqui e passar. Ainda não tá um pouco assim no ponto, porque quando ele estiver no ponto, você passa, ele faz desenha todo, né? Então mais um pouquinho, acho que já vai estar bom. Bom, enquanto isso, então, aqui nós vamos molhar esse pano, cobrir com um pano molhado, bem torcido, para que não resseque. Então, o arroz de sushi, se vocês forem aos restaurantes, vocês vão notar que ele está sempre coberto com um pano. Sabe o sushi man fica com aquela panela do lado? E ele sempre tem um pano assim, úmido e torcido.
para conservar. Então nós vamos conservar, esperar até a hora de usar. Então vou colocar mais ou menos essa quantidade, é uma concha leve ou talvez uma concha pequena. Depende muito do tamanho da frigideira também. Esse tamanho é um tamanho ideal. Então vamos esparramar aqui. E o segredo desse omelete é você deixar queimar nas bordas, assim. Deixa queimando as bordas primeiro. Então, soltando as bordas, com cuidado, a gente vai girando assim, o rache aqui por baixo. Pode até ajudar um pouco com a mão. E virar. Aí, viramos aqui na tábua. Enxugar um pouquinho da gordura para tirar o excesso de gordura sempre, né? Assim. Podemos cortar aqui em 4 ou então no sentido do comprimento em 3 partes. Então agora vamos fatiar. Esse pepino, ele foi fatiado fininho e depois a gente jogou um pouco de sal e deixou ali para quê? Para desidratar, né? Para que a gente desidrata? Porque dá crocância e também tira o cheiro, o pepino cheira verde, né? E ele tira o cheiro do verde então do pepino. E misturamos, esperamos aí uns 10, 15 minutos, ele já desidrata. Uma receita vai 1 colher de sopa de óleo. Aqui 1,5 colher para não ficar muito. Um tiquinho de sal, uma pitadinha, só assim. O shiitake eu já trouxe ele em lâminas, né? Que é para facilitar. Primeiro vamos refogando e envolvendo todo ele no óleo. Aí, nós vamos começar a temperar. O tempero dele é saquê, o saquê culinário. Se quiser usar aquele de bebê também pode, fica mais gostoso ainda. Mas é o saquê culinário, açúcar um pouco de hondashi. Vocês conhecem o hondashi, o tempero à base de peixe? Ele é vendido assim nas lojas de produtos japoneses em envelopinhos. Ele é a base do tempero do misoshiro, sabe, a sopinha de soja? É a base dele. Então aquela sopa de soja é basicamente a água com esse tempero e os ingredientes que você quiser. Então, agora aqui, como ele já deu uma murchadinha, aí eu vou começar a colocar o saquê 2 colheres, 1 colher por receita, tá? Eu tô fazendo 2 hoje, então é porque na receita original Eu vou colocar 1 colherinha desse mirim também, que o mirim é o saquê licoroso. Ele tem um pouquinho de doce. Quem gosta mais doce, coloca um pouco mais. Agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar também. E vou misturando. Tá ficando bonito, né? E agora, por fim, eu vou colocar o shoyu. Por que o shoyu no final? Porque o shoyu, ele meio que dá uma bloqueada na absorção do açúcar. Então, sempre o açúcar antes e o shoyu depois. Além do que, o shoyu, conforme ele vai refogando, ele vai perdendo um pouco também do aroma, né? Então, por último, o shoyu. O hondashi o tempo de acrescentar não faz muita diferença, tá? Pode ser logo depois do açúcar, antes do shoyu, ou também pode ser depois. Então nós temos aqui o pepino, o shiitake, kanikama desfiado,
os ovos. Isso aqui é alga nori. Sabe a alga nori? É aquela que faz o temaki. O vermelhinho é gengibre em conserva. Não sei se vocês conhecem. É. Gengibre. Você gosta de gengibre? Ah, então. É bonito, né? Vai corante, mas é natural o corante que usam, né? E o camarão. Aqui o camarão, ele foi cozido, eu cozinhei com casca. Eu gosto de cozinhar o camarão com casca porque quando você cozinha com casca, ele conserva mais a forma dele. Então, temos todos esses ingredientes, mais a maionese de wasabi. O pepino, então, depois de desidratar, é lavado e torcido assim, com a mão. É importante que a maionese vá primeiro, agora a ordem dos outros ingredientes você que decide. Eu vou colocar o pepino primeiro. Porque assim, quando você coloca o shiitake primeiro, o molho do shiitake vai penetrando no arroz. Esse é o shiitake, kanikama. Vou colocar o omelete. Aí eu vou dispor um camarãozinho aqui em cada omelete para E agora as ovas.